E aí, eu larguei praticamente 15 anos trabalhando como CLT para virar empreendedor. Será que deu certo? Muito prazer, meu nome é Vinícius, eu trabalho e empreendo na área de tecnologia há mais de 20 anos. E a resposta para essa pergunta é, claro que deu certo, porém foi muito bem planejado. Toda transição, ela tem que ser muito bem planejada, não é? Porque quando você planeja as coisas e executa esse planejamento certinho, a chance de você ter sucesso é muito maior. Então, no intuito de documentar aqui todo o meu processo, essa é uma parte que é muito interessante e eu considero que deu muito certo, que foi a transição de quando eu deixei de ser CLT para empreender na minha própria empresa. Quando eu digo empreender na minha própria empresa, quer dizer empreender full time, não é? O tempo todo. Por que eu estou falando isso? Quando eu trabalhava nessa fábrica, né, que eu trabalhei durante praticamente 15 anos, quase 15 anos, eu sempre tive também ali dentro o espírito empreendedor. O que é o espírito empreendedor? O espírito empreendedor é aquela pessoa que ela busca resolver os problemas que aparecem, ela não fica esperando as coisas caírem do céu, as coisas acontecerem por si só, né? A pessoa que tem o espírito empreendedor, eu acredito que é o tipo de pessoa que não fica reclamando de tudo, reclamando das circunstâncias, reclamando do colega de trabalho. Não, a pessoa que tem o espírito empreendedor, ela resolve, ela faz acontecer. E eu ali dentro dessa empresa, dessa indústria, eu sempre tive essa mentalidade. Tanto é que quando eu comecei a construir minha casa aqui, já ganhava um bom salário, mas assim, eu considerava que não era o suficiente para tocar uma construção. Eu e minha esposa tinha acabado de decidir ali por volta de 2010 que a gente ia construir nossa casa antes da gente se casar. E uma construção, todo mundo sabe que envolve uma quantidade grande de recursos financeiros. Na época, apesar de ganhar bem, eu não ia ter todo, eu e ela juntos, né? A gente não ia ter todo o dinheiro que era necessário, a gente já sabia disso. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Qual que foi o meu pensamento? Falei, bom, aqui eu já preciso levantar mais grana. Eu vou precisar de mais grana aqui para tocar essa obra, né? Esse projeto da nossa construção. E eu sempre fui programador, desenvolvedor. A primeira coisa que eu fiz foi começar a criar sistemas, né? Então eu comecei a desenvolver alguns sistemas no tempo livre que eu tinha e em pouco tempo eu já tinha alguns sistemas desenvolvidos, né? Sistema para PDV, bares, lanchonetes, restaurantes, para loja, um mini ERP, vamos dizer assim, né? Sistema de gestão. Eu desenvolvi alguns sistemas para controle de clínicas na época, né? Agendamentos e tudo mais. E assim, em pouco tempo eu já tinha bastante clientes usando esses sistemas. Amigos, alguns familiares, gente mais próxima ali, e acabou acontecendo um boca a boca que foi expandindo e eu cheguei a ter uma renda considerável empreendendo no tempo livre, né? E aí eu realmente fazia uma boa grana, então complementava bem. Inclusive alguns clientes chegavam a mim e falavam, pô, tá indo bem, né? Você tem bastante clientes aí, porque eu sempre comentava, né, com os mais chegados lá, eu sempre comentava e o pessoal sempre falava, não, cara, você tem que pedir as contas lá e seguir aqui. E eu sempre fui muito pé no chão, né? Eu sabia que tudo tinha a sua hora, né? Tudo acontece no tempo certo, na hora certa e no momento certo. E eu nunca, assim, fui de forçar muito, né? E eu sempre falava, não, uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer, mas era um desejo que eu sempre tive de realmente de ter minha própria empresa, né? E beleza, e passou o tempo ali, mais alguns anos se passaram, né? E essa empresa, essa fábrica que eu trabalhava, ela começou a entrar numa crise muito grande, né? E foi aí que teve a oportunidade da gente criar o ATWeb. O ATWeb é a empresa na qual eu empreendo hoje há quase 8 anos. Esse ano, em 2025, a empresa vai fazer 8 anos de existência. E como que foi então a transição de eu sair da empresa CLT para a empresa ATWeb? Foi muito bem planejada essa transição. Eu posso dizer
que essa transição foi muito bem planejada e muito bem executada. Foi uma das coisas que deram muito certo para mim. E aqui eu tiro algumas lições, como a primeira delas, o planejamento. Por quê? Quando a gente começou a desenvolver o ATWeb, foi porque a empresa que a gente trabalhava, eu falo eu e meu sócio, né, porque a gente trabalhava junto lá, essa empresa, ela precisou cortar um sistema lá que fazia a gestão de todo o pós-venda, né? A empresa, ela tinha várias assistências técnicas espalhadas pelo Brasil, e essas assistências não podiam ficar sem um sistema para fazer o processo lá da garantia dos produtos e tudo mais, né? E foi aí que a gente entrou num acordo com a empresa, chegamos, conversamos, falamos assim, ó, nós vamos desenvolver esse sistema. Para a empresa não vai custar nada, até porque a empresa vai ser o beta tester, né, desse sistema. Porém, se funcionar, nós vamos começar a expandir o uso desse sistema para outras empresas também. Beleza? E a empresa falou, beleza. E assim começamos o desenvolvimento, fizemos todo o desenvolvimento. Ali, praticamente em 3 meses, a gente desenvolveu e pôs no ar a primeira versão, que a gente chama de MVP, né, do sistema, e colocamos para rodar nessa fábrica. E foi um sucesso, isso no começo de 2017, né? E foi um sucesso, assim, os postos que já usavam a outra ferramenta, outro sistema, eles se adaptaram muito rápido ao ATWeb, e lógico que a gente teve que fazer vários ajustes, né, porque uma versão 1.0 nunca é a melhor versão. Na verdade, o desenvolvimento ele não acaba nunca, né, mas a versão 1.0, geralmente, o MVP que a gente chama ali, ele é cheio de detalhezinhos para você resolver. E foi o que a gente fez. Então, no primeiro mês, no segundo mês ali, a gente correu, resolvemos os bugs, resolvemos problemas de performance e várias outras coisas. E beleza, deu certo. Fechou, começou a rodar liso ali. E cara, assim, no terceiro, no quarto mês ali, rodando nessa fábrica, nós já começamos a ir em busca de clientes. Porque a gente falou, pô, deu muito certo, né? A galera que usa internamente está elogiando. As assistências técnicas que usavam na época também estão elogiando. Então, quer dizer que o MVP deu certo, está validado. Vamos para o mercado. E assim foi. Em pouco tempo a gente conseguiu já o primeiro cliente pagante. Dali 1-2 meses, o segundo cliente pagante. Eu sei que no primeiro ano, que foi 2017, a gente já conseguiu ali se não me falha a memória, uns 5 ou 6 clientes pagantes já. A gente teve uma prova de que deu certo muito rápido, né? Porém, nesse primeiro ano, eu e meu sócio ainda estávamos trabalhando dentro da indústria. Então a gente tinha as nossas responsabilidades com a indústria, porque tudo o resto não poderia parar, e em paralelo a gente estava tocando esse projeto, né? E aí a gente começou a pensar na nossa transição, porque a gente sabia que em pouco tempo a gente não conseguiria mais tocar as duas operações ao mesmo tempo. E aí como que a gente fez esse planejamento? A gente falou assim, bom, primeiro a gente faz a minha transição, Vinícius, né? Então o que a gente vai fazer? Gradualmente a gente vai tirando responsabilidades e questões salariais da empresa e vamos transportando aqui para o ATWeb. Então foi assim que a gente fez, foi assim nosso processo, tanto meu quanto do meu sócio. Então, gradualmente, a gente foi fazendo esse processo de transição. E eu acho que quando você faz dessa forma, seja transição gradual, ou seja, você trabalhando num projeto part-time, nas suas horas vagas ali, e você faz esse processo muito bem planejado, porque você não precisa também meter o pé no emprego que você está, e falar, não, agora eu tenho que empreender e fazer loucura, né? Nada disso. Não é assim que funciona, né? Se você fizer dessa forma, muito provavelmente você vai quebrar a cara. Na época, né, que eu fiz essa transição, eu já tinha construído minha casa, eu já tinha casado, eu já tinha tido meu filho, então eu estava com a minha vida praticamente estabilizada ali financeiramente, né? Então, o que eu fiz? Eu primeiro estabilizei a minha vida, toda meu background aqui, né, com a minha família e tudo mais, já estava tudo ali rodando, tudo funcionando, e depois eu fui fazer a transição para minha empresa, né, para ser empreendedor. E eu considero que isso deu muito certo. E aí, em pouco tempo, eu já estava full time, né, depois dessa transição eu já estava full time aqui no ATWeb, e o ATWeb continuou numa curva de crescimento,
No segundo ano entraram clientes novos. Teve 2 clientes grandes que entrou na nossa carteira de clientes, que deu assim, começou a dar uma visibilidade muito boa para o ATWeb e começou a atrair novos clientes, né? Hoje, nesse momento que eu estou falando, a gente está próximo ali de 40 clientes, né? Na nossa base de clientes, e estamos crescendo num ritmo muito acelerado. E hoje, atualmente, né, tanto eu quanto meu sócio, depois o meu sócio também fez a transição para a ATWeb, e hoje nós dois estamos full time na operação da ATWeb e tocando o ATWeb aqui no dia a dia. E eu considero que assim, foi muito sucesso essa forma que a gente fez de planejar, a gente começar trabalhando e validando o produto dentro de uma indústria, lógico, em comum acordo, começar a crescer essa base de clientes dentro dessa indústria, tudo acordado, tudo certinho, sem lesar ninguém, né? E fazer todo esse processo, começar a captar clientes aqui no ATWeb, trabalhando aqui, fazer esse processo de transição e aí sim desenvolver em full time aqui essa empresa que é o ATWeb, na qual a gente está trabalhando até os dias atuais. Então, galera, é isso. Eu acho que assim, ó, qual é a lição que fica aqui no meu ponto de vista desse meu processo de transição de praticamente 15 anos sendo CLT para empreender na minha própria empresa? Planejamento, tudo muito bem pensado, uma execução muito bem feita, você construir algo sólido, construir algo que você acredita, trabalhar em algo que você acredita, resolver uma dor real, né, do mercado, porque empreender é isso, é resolver problema. No final do dia, empreender é resolver problemas. Então, se você tem esse espírito de empreendedor, espírito de resolver problemas, de não ficar reclamando, de não sentar no canto e ficar chorando as circunstâncias, é isso, vai para cima. Se você hoje trabalha em alguma empresa e quer ser empreendedor, começa ali nas suas horas vagas, que a gente fala de começar no terceiro tempo, né, ali. Faz um planejamento, não faça loucura, tenha uma reserva financeira, né? Foi isso que eu fiz e no final das contas deu muito certo. Então é isso, esse foi meu processo, né? Eu considero que realmente não deu nada errado, deu tudo certo e o processo foi muito bem feito e estou aqui no ATWeb empreendendo, vai fazer 8 anos aí e foi muito bom. Então é isso, acho que a reflexão é essa, muito planejamento, execução, fazer um produto legal, trabalhar em algo que você acredita e resolver problemas. Beleza, galera? Obrigado por assistir até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço, até mais.